Neste trabalho, eu vou apresentar a respeito de uma escola literária denominada realismo. O realismo surgiu na Europa, mais especificamente na França. Esse movimento pretendia dar uma resposta ao artificialismo do neoclassicismo e principalmente ao romantismo, que se configurava pelo sentimentalismo em excesso. No que tange ao contexto histórico, a ocorrência de revoltas sociais como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial e também a insatisfação política foram alguns dos fatores que colaboraram para o desenvolvimento dessa escola. Desse modo, o realismo passou a retratar em suas obras o cotidiano da classe média e da classe mais pobre, em virtude da burguesia, visto que ela dominava as grandes cidades. Evidentemente, essa abordagem era feita de uma forma mais crítica e irônica. Ademais, é importante salientar as principais características do realismo. São elas a objetividade, que é a representação da realidade como ela realmente acontece, como ela verdadeiramente é, sem fantasiá-la, mas também com o emprego de uma linguagem clara e direta. Enquanto no romantismo é o oposto, já que tem uma idealização do amor ou da mulher amada. A segunda característica é o enfoque e a descrição psicológica. E como o próprio nome revela, é uma análise mais detalhada dos personagens. O realismo, não apresenta uma descrição vaga e imprecisa. É sempre uma descrição, uma análise mais aprofundada dos personagens. A terceira característica relevante é a contenção emocional. O realismo não tem nenhum caráter sentimental, enquanto no romantismo há muito dessa característica. E o intuito mesmo é se opor ao romantismo. O intuito do realismo é esse, e vislumbrar o ideal da objetividade. Portanto, basicamente, as características do realismo são essas: a oposição aos ideais românticos, crítica aos valores burgueses, denúncia social contra a exploração, corrupção, miséria, hipocrisia. São esses temas voltados mais para a sociedade como um todo. O realismo no Brasil iniciou no ano de 1881, com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Então, Machado se tornou o maior representante do movimento no país e teve muito destaque em relação ao tom de ironia e uso de digressões nos livros, marcando o estilo literário brasileiro. Além disso, podemos ressaltar outros escritores do realismo, como essa de Queiroz, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo. Esses dois últimos, uma curiosidade, é que Raul e Aloysio também se enquadravam no movimento naturalismo. O naturalismo é uma radicalização do realismo, ou seja, trata a realidade com um rigor quase científico. Por isso, as visões de mundo que muito influenciam essa corrente são a objetividade, imparcialidade, materialismo e determinismo. Nesse sentido, muitos pensadores e autores consideram o realismo e o naturalismo da mesma escola literária. Em referência às obras do realismo brasileiro, podemos citar aquelas mais populares, como de Machado de Assis. Temos Dom Casmurro, Ressurreição, Memórias Póstumas, A Mão e a Luva. Raul Pompeia temos o Ateneu e Uma Tragédia no Amazonas, que se trata de um romance. E para complementar, eu trouxe um conceito do Eça de Queiroz, que foi importantíssimo para a construção dessa corrente, a respeito do realismo. Vou ler aqui. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta aos nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na sociedade. Logo, por fim, o movimento realismo é um retrato da sociedade e das relações sem nenhuma idealização. Tudo é regido pelas leis naturais, seja a linguagem clara, o uso da objetividade,
ou o emprego das teorias científicas como o cientificismo. Enquanto no romantismo tem uma ênfase na fantasia, o predomínio da emoção, o realismo procura demonstrar a realidade da maneira mais verossímil possível, da maneira como ela verdadeiramente ocorre. E por isso ele sempre tem uma linguagem mais clara e direta.